Palestrante é a professora doutora Alda Lúcia Gomes Monteiro. Ela possui graduação em Engenharia Agronômica pela Exalc, mestrado em Nutrição Animal e Pastagens, também pela Exalc, doutorado em Zootecnia pela Unesp, e atualmente ela é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, atuando principalmente com produção de ovinos e caprinos em diferentes sistemas de produção. Ela também fez pós-doutorado fora do país, na Espanha, e ela vai abordar para a gente o tema Estratégias Nutricionais para potencializar o desempenho de cordeiros até o desmame, dando continuidade ao tema do núcleo super precoce. Professora Alda, boa palestra para a senhora. Obrigada, Rafael, e toda a comissão organizadora. Eu estou em Curitiba faz 12 anos, e passou tão rápido esses 12 anos, dá a impressão que eu não fiz nada. Então, eu vou mostrar um pouco do que a gente fez lá, tentando relacionar com o tema que me pediram, né, para falar um pouco do meu trabalho lá. Tem um foco bastante grande dentro dessa questão da produção do cordeiro. Acho que a base do meu trabalho nesses anos lá foi isso. Eu vim daqui do estado de São Paulo com essa, vamos dizer assim, com essa bagagem, porque eu trabalhei aqui em Marília, né, na época do Cledson, que está aqui com a gente, e lá a gente tinha um pequeno aprisco, uma pequena criação, onde a gente desenvolvia alguns trabalhos, né? Tem alguns alunos aqui lá de Marília também. E aquilo lá eu sei que virou um negócio enorme, né? Mas quando a gente trabalhava lá era um pequeno criatório. E aí quando eu fiz concurso lá em Curitiba, eu fui para a área de ovinocultura especificamente, né? Então foi bem assim, interessante essa fase que a gente trabalhou, né, Clédis? Estava falando de você. E isso trouxe uma bagagem inicial que depois a gente conseguiu, graças a Deus, é uma equipe lá que trabalha com a gente, como o Mário estava dizendo, se renova, né? E as pessoas vão passando, a gente vai ficando velho, né? Que é o pior, ver os alunos já professor, né? E, enfim, é o ciclo da vida e a gente vai indo aí, né? Então, eu vou falar vou tentar falar, né, das estratégias nutricionais para potencializar o desempenho de cordeiros até o desmame. Eu digo tentar falar porque é um assunto super complexo. Eu estava vendo os slides do Mário, né, e aí eu fiquei pensando assim, a minha palestra poderia ser intercalada com a dele, porque ele mostrava os slides. Ele mostrava uma coisa e eu lembrava do que a gente tem de resultado, né? Aí ele comentava um pouco do histórico, a gente ficava pensando nesse histórico. Aí eu fui assim, relaxando na cadeira ali, né? Falei, daqui a pouco o Mário vai achar que estou dormindo aqui. Mas eu fui pensando assim, como que tudo foi acontecendo, né? Então é muito bom quando a gente tem essa oportunidade de escutar a história, porque a gente às vezes esquece da história, né? E, enfim, lá também a gente tem uma pequena história. Não é de 30 anos, uma história bem mais curta e ainda tem muita coisa para se fazer, né? Nós trabalhamos, então, numa área que fica dentro da região metropolitana de Curitiba, é a região de Pinhais, aonde fica a fazenda da universidade, tá? Então, lá, a gente tem uma área de produção de animais, né, que a gente chama de laboratório. Tá? Então, esse LAPOC que aparece ali é referente a laboratório de produção e pesquisa em ovinos e caprinos. A nossa principal, vamos dizer assim, área é a ovinocultura. Caprinocultura a gente não conseguiu trabalhar
não temos braço, né? Temos um pequeno rebanho e não foi possível, era a nossa ideia, trabalhar com sistemas de produção de ovinos e aplicar em caprinos. Mas nós não tivemos essa condição e assim, meio que abandonamos a ideia, né? É uma região também que não é região produtora de caprinos, acaba sendo um motivo mais didático do que realmente de aplicação. Bom, a gente vai falar um pouquinho de alguns aspectos iniciais que dão um embasamento aí para os assuntos que nós vamos tentar discutir com vocês. Vamos falar então um pouco das estratégias nutricionais, vamos mostrar nossos resultados de pesquisa, porque isso tem a ver com essa questão que a gente vai tratar aqui, né? Tudo que nós fizemos lá foi tentar produzir cordeiro, achar ferramentas para produzir um cordeiro com mais eficiência, e aí alguns comentários finais. Bom, a primeira coisa que eu acho interessante mostrar para vocês é assim, em 2011, eu ia fazer uma palestra lá em João Pessoa, num evento que chama Simport, 2011. E aí eu falei, e eles me pediram para ir lá falar assim, ferramentas para incrementar a produção de cordeiro no sul do Brasil. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas eu sou nascida no interior de São Paulo, moro no Paraná faz 10 anos. E vou lá falar o que eu posso, né, sugerir para incrementar a produção de cordeiros no sul do Brasil, que é uma região super tradicional na ovinocultura, principalmente por causa do Rio Grande do Sul, né? O Paraná tem um rebanho bem menor. Então, eu fiz um levantamento com os colegas da região sul, alguns colegas que responderam gentilmente um pequeno questionário sobre o que eles achavam que era importante para incrementar a ovinocultura, né? Então, nós trabalhamos assim, com duas ideias. Uma ideia mais de dentro da propriedade e uma outra pergunta mais com foco organizacional. E aqui tem um resumo das respostas. Então, vocês vão ver que assim, não dá 100% porque as pessoas poderiam responder duas opções. O que foi o principal item, né, falado que seria importante para incrementar a produção de cordeiro do sul do Brasil nas propriedades? Sistemas alimentares. Então, melhorar o sistema de alimentação, melhorar a nutrição, tudo que está relacionado a sistemas alimentares. Então, esse tema que vocês me convidaram gentilmente para colocar algumas ideias aqui, tem tudo a ver com o que as pessoas lá no sul acham que é importante também. Lógico que não é só isso, tem outros itens importantes, né? Vejam aqui que tem lá a intensificação dos cuidados com os neonatos, que era o assunto que o Mário estava tratando aqui. Por isso que ele comentou várias vezes, o capricho, né? A gente tem uma mortalidade alta. Então, por isso que eu pensei, vamos intercalando os slides aí, porque o que ele falou tem relação com o que a gente vê, né, nesse levantamento e com o que a gente trabalha lá. Aí apareceu também a questão do 3 partos em 2 anos. Se as propriedades conseguissem implementar um sistema de 3 partos em 2 anos, isso incrementaria a produção. Mas tem todo planejamento para se fazer para se chegar nisso, né? A gente não vai abordar diretamente isso aqui, mas o Mário também comentou sobre essa questão, né? Que ele tem dúvidas, tal, sobre isso. E outro assunto que assim, cada vez mais se fala lá é sobre prolificidade. Então, ter ovelhas mais prolíficas, a genética de prolificidade, ter parição gemelar, trigemelar. Então, essa questão também tem sido cada vez mais levantada lá, né? Então, vocês vejam assim que essa questão, né, tanto os cuidados com neonatos, é uma questão super importante nas análises econômicas que a gente tem feito de sistemas de produção. O fator que mais pesa na rentabilidade é o fato do produtor não conseguir chegar com um lote grande de cordeiros, por exemplo, um lote eficiente, não é grande em número, mas
do que nasceu, né, entregar uma quantidade interessante, né, daquilo que ele investiu na matriz e tudo mais. Em relação às ferramentas organizacionais, a gente teve assim, 46%, eu estou na frente de vocês? Não, está dando. 46% falou que é importante a organização de produtores. De novo, o Mário comentou sobre isso aqui em São Paulo também, né? O Paraná, ele é mais, digamos assim, vou falar meu ponto de vista que não sou paranaense, né? Mas eu vejo assim, existe um histórico muito mais forte pela questão da imigração, né? E isso é uma coisa assim, bem assimilada, né? Esse golpe está assimilado lá, ninguém fica discutindo se cooperativa é bom ou não. Eu não estou dizendo especificamente na questão do cordeiro, eu estou dizendo de forma geral. Isso é uma coisa já que né, não tem muita... dizer se não é, será que é bom fazer associação ou cooperativa, né? Mas de qualquer forma, o que nós estamos falando aqui é alguma ferramenta organizacional, seja o formato legal que isso tiver, né? Contanto que funcione. Aí, 30% das pessoas responderam que treinamento e capacitação é importante, e isso traz para a gente uma questão da mão de obra, que eu acho que alguns slides do Mário ele também citou, e que nas nossas contas é o item que mais pesa no custo de produção do cordeiro. Tá? Não é alimentação. Na nossa conta não é. Nenhuma das vezes que a gente fez esse cálculo, a alimentação foi o item, ele é o segundo, mas o item mais caro é a mão de obra. E como está difícil mão de obra de qualidade para os produtores, eu digo. Né? Não, eu estou dentro da universidade, mas a gente tem alguns contatos e cada vez o pessoal reclama mais. E sem uma mão de obra treinada e interessada, os cuidados com neonatos estão comprometidos, né? Vem aquela questão do capricho que o Mário abordou antes também. Aí alguns responderam sobre ações governamentais de fiscalização e controle, questão do abate clandestino, alguma redução de impostos, algumas questões relacionadas a isso também foram levantadas, mas não foi considerado mais importante. Então, assim, só para pensar um pouquinho, em relação aqui ao Estado de São Paulo, que seria talvez essa resposta a essas perguntas, né? Seria interessante, de repente, algum dos técnicos fazer, não sei se alguém já fez, né? Imagino que sim, mas fazer um pouco esse balanço. E aí, assim, apesar de ter sido feito esse levantamento em 2011, eu acho que ele não mudou muito, né? Passou só 3 anos, eu acho que a gente não evoluiu tanto também em alguns aspectos. Então, acho que é válido. Bom, eu mostrei esses 2 slides porque a gente vai falar de estratégias nutricionais, então tem tudo a ver com esse levantamento, principalmente com o primeiro slide. Bom, então a partir daí, daquele levantamento, que 86% das pessoas disseram, essas pessoas que eu estou me referindo, até gostaria de descrever os nomes, mas não caberia, mas são técnicos profissionais e produtores, pessoas assim conhecidas dentro da produção de ovinos, né? Então, pessoas que convivem com a ovinocultura de alguma forma. A partir daquela questão, então, a gente pensa que nós temos que planejar melhor os sistemas alimentares para todas as categorias. Isso é ponto básico, né? Então, porque todo mundo está dizendo que é isso que não está funcionando bem. Intensificar o cuidado com os neonatos e, com isso, chegar a ter um maior número de cordeiros viáveis por vida útil do ovelho. Então, parece simples. É só resolver isso que você tem uma eficiência. Só que tem vários aspectos aí, né, que não são simples. O planejamento alimentar, então, o que a gente trabalha mais? Nós trabalhamos mais na linha da produção em pasto. Porque no sul do Brasil existe uma possibilidade de produção de pasto no período do inverno,
Então é assim, bastante interessante. Talvez porque também eu tenho uma formação mais na área de pastagens, eu acabei trabalhando mais com essa linha da pastagem. O que não me leva a dizer que esse é o caminho melhor. Talvez não seja. Mas o que eu vou apresentar para vocês são resultados em cima, a maior parte deles em cima de produção em pastagem. Tem um ponto assim que não dá para a gente discutir, que esse eu não abro mão, né? É que, e vocês vão lembrar também que o Mário citou isso, a ovelha, tem uma frase que ele colocou lá, que a ovelha é uma transformadora de volumoso, e que a gente não pode esquecer isso. Isso realmente a gente não pode esquecer. Então, produzir cordeiro no Brasil é produzir volumoso para a mãe. Todos os dados que a gente tem indicam esse caminho, que eu acho que já é conhecido em outros países. E a gente mesmo sabe disso, né? Na nossa região, é possível trabalhar nesse caminho, né? É possível. O estado de São Paulo talvez seja um pouco mais difícil, por causa das áreas, do valor da terra, né? Algumas coisas assim que complicam um pouco. Mas na região sul do Brasil isso é possível e deve ser muito bem pensado pelos técnicos, pelos produtores. O que é trabalhar bem ou ter um planejamento? Conhecer, saber medir e conhecer a oferta de pasto e as necessidades nutricionais dos animais. Isso, assim, parece tão básico, mas na maioria das vezes a gente acaba esquecendo. A gente mesmo esquece, né? Coloca os animais em algum lugar, mas não sabe bem se aquilo ali é suficiente. Às vezes começa a aumentar demais o número de animais, nem sabe se aquilo é possível. Então, esse desconhecimento, ele compromete. Então, realmente, ter a informação, né, das exigências dos animais por cada categoria é fundamental. Tudo isso aqui é para produzir cordeiro. Nós estamos falando da alimentação da mãe, mas o foco é produzir o cordeiro. Sem isso, não se produz cordeiro. Tá? Por isso, quando a gente faz lá os cálculos de custo de produção de cordeiro, a primeira coisa que a gente faz é calcular o custo da vida da mãe. Né? Quando a gente está lá medindo emissão de gases de cordeiro, que agora nós estamos fazendo isso, para ficar na moda, né? A gente também está medindo a ovelha em mantença, a ovelha, né? Todo mundo com aquela garrafinha nas costas, e vamos lá, medindo os gases lá, produção de metano, estamos pegando o ciclo inteiro. Por quê? Produzir cordeiro, a principal parte da produção do cordeiro é a mãe. E essa é a visão que eu tenho, e os resultados assim têm mostrado, né? Têm confirmado. Então, nós temos que fazer uma adequação da oferta de forragem de acordo com o ciclo produtivo da ovelha. Às vezes, isso é um pouco difícil por causa das estiagens, né? Da deficiência de forragem de alguns períodos do ano. Nós temos um pouco mais de facilidade por causa das produções de inverno. Aqui eu sei que trabalhei aqui em São Paulo, né? Então a gente sabe que é difícil. Os resultados lá mudam um pouco, são um pouco mais favoráveis em função desse uso de forrageira de inverno. Mas tem os lados ruins também, tá? Do inverno chuvoso, que produz muito azevém e que dá muita verminose. Então, não é tudo maravilha, né? Sempre tem, como estava dizendo o professor Cirilo hoje, tem sempre alguém que bota o pé na frente, né? Então, não tem jeito de ser diferente. Aqui ficou um pouco ruim a cor, mas tudo isso é para dizer que o mais importante em produzir o cordeiro é ter uma ovelha bem nutrida. E agora, tem um foco de trabalho, a gente começou alguma coisa, mas é mais o pessoal da URGS que está trabalhando nisso, com a questão daquela programação fetal, que na Nova Zelândia também alguns pesquisadores, acho que já está bem mais, né? Eu não tenho lido muito sobre isso, mas eu sei que eles têm uma linha de trabalho. Então, além todo aquele estudo da programação fetal e as consequências desse período, né, no desempenho do cordeiro. Então, eu sei que tem uma tese na URGS, que até o experimento foi feito lá na nossa área, que é nessa linha.
Isso aqui, então, é a base da produção do cordeiro. Se a ovelha for bem nutrida, você consegue produzir um bom cordeiro. Se a ovelha for mal nutrida, acho pouco provável. E a gente, às vezes, anda por aí, né? E eu estou falando do Paraná também, tá? Lá não é tudo maravilha de pasto de inverno, como eu pensava antes de ir para lá. As ovelhas estão lá naquele pasto sofrível, né? Não tem nada, nada, nada. É rapadinho, rapadinho. E as ovelhas... mas a ovelha aguenta, ela fica lá, ela come baixo. Aquelas histórias que eu não vou nem entrar, porque já é muito repetido, né? Então, toda essa visão, ela está totalmente equivocada. A principal oferta tem que ser para a ovelha. Se você tiver uma ovelha bem nutrida que produz leite, teu cordeiro vai sair bem, né? Não vai ter problema. Pena que a gente não pode interromper, né? Para a gente não ir discutindo algumas coisas. Eu coloquei aí uma curva que a gente usa lá para mostrar para os alunos. Essa curva até foi feita pelo professor Poli, lá da URGS. E aqui vocês têm a massa de forragem, em quilogramas por hectare, matéria seca, né? Então a massa de forragem é essa azulzinha. E a verde é o score de condição corporal que o animal deve apresentar nessas fases. Então, existem alguns momentos do ano que a massa de forragem diminui. Aqui seria bem uma situação aqui do estado de São Paulo, né? Então, e muitas vezes coincide com a época de parto das ovelhas, né? Então, assim, eu entendo que não tendo pasto em quantidade e qualidade nesse período, você já tem um comprometimento. Eu não sei como o pessoal tem trabalhado aqui com essa ideia, mas talvez a gente tivesse que... E aqui já devem fazer isso, porque usam raças não estacionais, né? De tirar esse foco, né? A aparição não acontecer em época de pouca forragem, mas talvez isso já esteja sendo feito aqui por causa das raças não estacionais que são usadas, né? Principalmente Santa Inês e talvez tenha que se pensar nesse aspecto, porque é justamente quando vai coincidir. Se a gente trabalha com aquela mentalidade da estacionalidade que tem no sul, das raças estacionais, elas emprenham no outono, então vão parir no inverno e justamente no inverno não tem comida. Então a gente tem que mudar o foco aí, essa é uma sugestão, né? E também vem de encontro com a questão das sincronizações, mas isso já envolve uma outra estrutura, né? É o que o Mário estava falando, da gente não querer vender o que a gente acha e empurrar lá para o produtor fazer, né? Tem que se adequar à história dele, ao perfil dele. Eu coloquei aí uma tabela onde a gente tem a necessidade de ingestão da ovelha por dia e o que a gente pensa que deveria ser a oferta de forragem da ovelha. Isso se baseia na literatura também e algumas contas que a gente fez. Então, seria o que a gente acha que, também baseado em autores, até faltou aqui os adaptados dele, e que é o que a gente acha que deveria ser. Então, uma oferta bem maior do que a ovelha exige. E, às vezes, não é fácil chegar nesse nível, né? Depende de investimento, depende de adubação nitrogenada, principalmente, lá no nosso caso, essa é a ferramenta. E a gente pode estar chegando num momento aí, não sei, daqui 100 anos, 40, alguns dizem que daqui 40, viu? Que a gente não vai ter mais petróleo. E como nós vamos fazer com a adubação nitrogenada? Né? Então, tem todas essas questões. Às vezes, quando eu estou falando isso e vem a oferta de forragem, 3, 4 vezes maior, eu penso que a gente consegue fazer isso também porque usa uma ferramenta. Ou você tem que trabalhar com uma carga animal baixa.
Aí o que a gente vê, na maioria das vezes, somos nós mesmos forçando um pouco a barra para intensificar, para aumentar, para, né, pôr mais animais. Então, essas coisas a gente tem que começar a pensar, porque tem um filme, não sei se vocês conhecem, chama Uma Fazenda do Futuro. É um documentário. E até eu coloquei no meu último slide, eu coloquei assim, imaginando que a gente pudesse ver, mas eu sabia que o tempo não ia ser possível, mas eu passo então a dica, né, para quem nunca viu, que assim, bate tudo que a gente, né, pensa assim, de intensificação, de aumentar desempenho, vai no caminho inverso. Então é interessante às vezes a gente assistir, porque talvez a gente tenha aqui, eu acho que eu não pego isso, né? Ainda bem, mas talvez os nossos filhos e tal. Então, de qualquer forma, a gente sabe que sem uma boa oferta de forragem é impossível o resultado. Além da nutrição das mães, a gente estudou bastante no período de terminação dos cordeiros. Como esse período é muito curto e de altíssima eficiência, como o professor Mário também citou, por isso que eu falei, meus slides vão ser intercalados com o dele. Há muitos anos eu não vi o Mário, mas é interessante como que as coisas vão, né, parece que indo para o mesmo ponto, com outros caminhos. Então, a boa aplicação dos recursos alimentares nesse período curto é muito importante. A gente estudou algumas coisas aí nesses anos. Tem muita coisa que a gente não conseguiu estudar, e uma das coisas que a gente não conseguiu estudar nesses sistemas é a questão ruminal, que seria muito importante se a gente tivesse conseguido. E os aspectos ruminais dos cordeiros dentro dos sistemas de produção que nós trabalhamos, e a gente não conseguiu. Por vários aspectos, talvez até por não entender bem como fazer isso. E aí o tema da minha palestra é assim, potencializar o crescimento até o desmame, né? E aí eu vai um pouco assim, não é contra, mas um pouco meio de lado assim, com o que eu tenho visto lá. Porque a gente tem conseguido muitos resultados bons sem desmamar. Então, eu fingi que não viu até o desmame e pensei em também mostrar os animais que a gente não desmama. Que, na verdade, o desmame é quando vai para o abate. Então, eu fiz esse raciocínio, né? Então, desmamar ou não? A gente deve desmamar ou não deve desmamar? Depende muito da situação, é o tal do depende que apareceu lá. Eu não vou ficar aqui abordando, quando é assim, quando é assado, a gente desmama, não desmama. Eu vou só mostrar alguns resultados para vocês. Talvez fique até um pouco cansativo, são alguns números, se cansar a gente passa mais rápido. Mas, assim, a gente tem várias informações de que o desmame nem sempre ele é necessário. E, em algumas situações, talvez ele seja necessário. Por exemplo, que situação vocês acham que é obrigatório desmamar? Alguém me dá um chute aí? Fala alguma coisa? Quando não tem mais comida, né? Quando você tem uma situação de falta de forragem, o desmame é uma ferramenta. Então, os resultados que a gente tem com os sistemas sem desmame, eles são muito em cima da oferta de forragem alta que a gente trabalha. Na hora que falta, isso complica um pouco para a gente fazer essa afirmação. Eu gosto muito do sistema sem desmame. Eu acho assim... Aí vai um lado mais filosófico, eu não sou nenhuma defensora de bem-estar, nem de nada disso. Não sou contra bem-estar, claro, como poderia ser contra bem-estar, né? Não bem-estar dos animais, bem-estar de todos. Ninguém é contra isso, mas assim, não é muito o foco do meu trabalho. Mas a gente já fez algumas medições disso e são resultados muito interessantes. O que eu quero dizer assim que eu não sou da linha radical, né? E mesmo nunca tendo pensado nisso, o sistema sem desmame ele é o apaixonante para mim.
Ele é muito, muito interessante. E aí vem a questão que eu estou mais focada na minha palestra. Então, assim, se você for desmamar ou se você for abater quando o animal, mesmo estando ao pé da mãe, né, sem passar pelo desmame, você deve suplementar ou não no pré-desmame. Essas são as estratégias nutricionais para potencializar o crescimento até o desmame. A primeira estratégia é a mãe. E aí a gente tem outras estratégias menos importantes do que a mãe, que eu considero menos importantes. Que aí a gente trabalhou, deveria até ter invertido aqui, com o creep feeding, em primeiro lugar, porque já é um histórico que vem aqui do estado de São Paulo. O estado de São Paulo trabalhou muito com creep feeding, né? Não é uma novidade que nós fizemos lá, eu levei uma bagagem de conhecimento daqui. E a gente fez tivemos um desafio de fazer um sistema de creep grazing. Tá? Depois eu comento porque foi um desafio para nós, várias características da nossa área. E aí, se você desmamar ou se você não desmamar, trabalhar com os cordeiros em confinamento ou em pasto. Aí também tem bastante coisa para a gente comentar. Eu esqueci de virar para. Então, a gente fez algumas pesquisas lá, desde 2002, a base alimentar foi o pasto, oferta de forragem nós trabalhamos de 8% até 16%, fizemos primeiro toda uma etapa de experimentação a campo aqui, quer dizer, a campo aqui também foi, mas enfim, esse termo não ficou muito bem, mas fizemos a experimentação dentro do laboratório, dentro da área da universidade, que são 20 hectares da área de ovinos. E depois a gente levou esses sistemas para validar em 2 propriedades de produtores. Então, nós levamos 2 sistemas que a gente achou que os resultados foram mais interessantes para nós e levamos para a propriedade dos produtores para validar lá. E a gente ainda não tem todos os dados concluídos disso, porque é um volume grande de informações, mas assim, os principais resultados a gente já tem. Aqui um organograma, né, dos sistemas que a gente estudou. Nós trabalhamos com a amamentação controlada, faltou um dar aqui, com creep feeding dentro do confinamento, no pasto, sem desmame, sem suplementação, cordeiro só terminado ao pé da mãe, o creep feeding no pasto, o creep grazing. E aí, quando a gente trabalhou com sistemas com desmame, nós fizemos o desmame e o confinamento, que é o que mais se usa, né, principalmente aqui em São Paulo. E lá no Paraná também se usa muito, né, e outros estados do Brasil, em função dessa questão da forragem, da questão da área e até do bom desempenho que os cordeiros têm no confinamento, que isso é inegável. E os desmamados no pasto. Desmamados no pasto sem suplementação e com suplementação concentrada em vários níveis. E aqui algumas fotos lá da nossa área, da área dos produtores. A gente até colocou isso aqui em agradecimento às propriedades que aceitaram aquela história das parcerias, né, que o Mário também falou, que aceitaram receber esses sistemas de produção sendo feitos nas propriedades deles, que às vezes é bem difícil para os produtores, tira eles da rotina. Os funcionários não estão acostumados com rotina de experimento, ficam loucos da vida. E aí gera toda uma questão, aquele monte de aluno lá dentro. Então, é difícil levar a pesquisa para dentro das propriedades, mas foi bem importante essa oportunidade, até para a gente balizar um pouco e ver que as coisas que a gente estava conseguindo lá no LAPOC não foi do mesmo jeito que aconteceu. E os dados a gente consegue mostrar para vocês. Também observamos aquela nossa questão que mais era uma questão teórica em cima dos dados econômicos, de que a mão de obra é uma questão assim gravíssima em termos de custo, de eficiência, de aproveitamento. Nas propriedades foi bem fácil de notar isso.
A gente estudou, então, esses sistemas, lá no organograma já constava, não vou repetir. Eu só coloquei aqui 2 asteriscos em dois deles, né? O sem desmame e sem suplementação. Aqui, sem suplementação para todo mundo, nem o cordeiro e nem a mãe eram suplementados. Só que as mães sempre pariam em condição corporal muito boa. Né? Isso é um detalhe importante, que às vezes a gente não consegue, e num dos sistemas que a gente estudou nas propriedades foi difícil de trabalhar, porque as ovelhas estavam parindo em condição corporal ruim, e isso leva a outro tipo de resultado. E sem desmame, sem suplementação, e os cordeiros desmamados, suplementados em pasto. A gente pegou esses 2 sistemas, então, e levou para a propriedade dos produtores. Por que os 2? Porque os 2 deram resultados bem interessantes e também rentabilidade interessante. Então, nós quisemos testar. A gente gostaria de testar todos, né? Mas não temos a menor viabilidade para fazer esses 2, já foi uma dificuldade grande. Agora eu vou mostrar alguns dados, alguns que estão aqui já viram. Eles estão um pouco mais estendidos, eu coloquei assim, um pouco mais de informação, às vezes pode até ser um pouco cansativo, mas depois tem uma tabela que resume um pouco esses dados, e aí talvez vocês consigam até aproveitar um pouco melhor. Mas eu não quis tirar porque tem muita informação aí. Eu acho que eu nem tenho tempo hábil para discutir item por item, né? Porque eu acho que eu já estou até talvez estourando meu tempo, nem sei como é que... Você tem que me falando, né? Que eu falo muito. Então, aqui, gente, é aqueles sistemas sem desmame, né? Os CDS, tá? Os cordeiros sem desmame. Né? Eles não eram desmamados, ficavam no pasto até chegar no peso. Tem uma questão importante aí que a gente deve comentar, que os pesos de cordeiro em sistema experimental, eles eram entre 35, 36 quilos, por aí, né? Às vezes até menos, olha. Tá? O máximo que se chegava era 35 quilos. E às vezes, no sistema comercial, para os produtores, os cordeiros, lá no Paraná, os cordeiros têm que ser entregues um pouco maiores. Isso já é entre 38 e 40. Amanhã, o Tarcísio está por aí, amanhã ele conta mais certinho essa questão aí. E assim, a gente tem essa informação, mas talvez para chegar com o cordeiro até 40, fique um pouco mais difícil, isso é verdade. Nas propriedades, numa delas, a gente conseguiu chegar em 38 e os resultados não saíram muito do que a gente esperava. Tá? Aqui estão as idades de abate e os desempenhos, né, com exceção desse ano, que a gente teve uma diferença e uma redução na oferta de pasto, que pela altura do pasto, vocês conseguem ver que aqui nós estamos com uma altura bem menor do que lá em cima, por exemplo. Né? Embora aqui a gente tenha, no caso do azevém, vejam que a gente tem uma altura um pouco menor do que essa, que é o Tifton, né? E mesmo assim os desempenhos são... esses desempenhos me surpreenderam. Em todas as palestras eu falo isso, quem já escutou eu apresentar resultados, porque eu não esperava esse resultado tão bom. Para você ter um ganho de quase 300 gramas por dia em pasto, sem ração, para mim foi surpresa, eu não esperava isso. Né? Eu esperava desempenhos assim, como aparece nesse aqui. Tá? Essa tabela já é um pouco maior, vamos tentar focar aqui um pouco no ganho médio diário, são os resultados que nós temos com Tripfeed. Então a gente começou lá em 2003 com Tifton, depois fizemos com a azevém, depois fizemos em 2007 de novo com a azevém, aumentando a quantidade de ração no CRIP, depois em 2008 e 2009 de novo, mas no Tifton. Então nós fomos tentando usar sempre as duas espécies e modificando alguma variável para ver se os resultados traziam essa confirmação ou de que forma isso ia acontecer.
Até eu me lembro essa questão do 2% de ração concentrada. Eu me lembro, Sinira, acho que você vai se lembrar, que uma vez você foi visitar a nossa área e você falou, 1%, a gente contou para você, né? Eu falei, Sinira, o cordeiro comendo 1% do peso corporal dele de ração no Crip Feed não fez cosquinha. Não valeu a pena, porque se vocês lembrarem da tabela anterior, eles ganhavam isso sem comer ração no Crip Feed. Quer dizer, para que eu vou pôr ração, gastar com ração, né? Embora esse seja um aspecto assim, que há discussão, mas para que eu vou gastar com Crip Feed, com estrutura, com fornecimento de ração, se para nós lá o resultado foi igual? E a gente repetiu assim alguns anos, né? Aí trabalhamos, então, os ganhos eles foram próximos dos melhores ganhos lá do sistema em que a gente não usou ração nenhuma. Aqui as ovelhas continuavam sem suplemento, a gente nunca suplementou ovelha. Não que elas não tenham pedido, tá? Elas adoram uma ração. E nesse ano aqui, que foi 2007, nossa, foi uma seca horrorosa que teve lá. Tá? Foi um ano difícil e as ovelhas sentiram muito. Elas chegaram em score 1,5, 2, foi bem difícil. Mas a gente ficou segurando para não entrar com suplemento para poder manter o padrão do que a gente estava avaliando, né? E aqui o Crip Grazing, também, apesar do ano não ser um ano bom, vejam que as alturas do pasto diminuíram. Mas deu um resultado super interessante. Esses trabalhos estão publicados, né? Só o de 2014 que ainda está no prelo. E dos meus orientados, eu fico muito orgulhosa de poder ter uma equipe tão boa, que trabalha tanto. Eu brigo lá com eles, ontem eu estava brigando, mas aqui eu posso falar bem deles, né? Fico lá, pessoal, vamos lá, está trabalhando pouco. Mas aqui reconheço que são muito, muito bons. E aqui foi aquele sistema sem desmame, com amamentação controlada. Esse aqui é uma estratégia para potencializar o ganho do cordeiro. Podia falar na minha palestra inteira só desse sistema. Como que era ele? As ovelhas iam para o pasto, e isso se faz muito lá nos Campos Gerais. As ovelhas vão para o pasto, ou se fazia pelo menos, né? Em Ponta Grossa, aquela região, o pessoal trabalhava bastante com isso. As ovelhas vão para o pasto de dia, voltam à noite, e os cordeiros ficam confinados direto. Quando as ovelhas voltam, os cordeiros mamam. Então, além da ração que eles recebem no confinamento, eles recebem o leite ainda, né? Então, é interessante. Os ganhos são altíssimos. Para nós, esse ganho quase 500 gramas. O professor Mário falou de ganhos de 600, ali a gente não chegou nisso ainda. Primeira vez que a gente publicou um trabalho que tinha confinamento, que deu 450, o relator do artigo falou que aquilo era mentira, que era para a gente rever que estava errado. Tinha uma coisa errada ali, que foi os primeiros trabalhos que saiu em 2008. Enfim, aí esse está publicado já, 481. Só que esse sistema foi um que a gente não fez análise de custo, porque ele aconteceu num ano meio complicado, a gente acabou não conseguindo fazer um levantamento, mas assim, como a gente tem as informações de custo do confinamento, com certeza esse é um sistema de custo elevado. O que não quer dizer que a rentabilidade seja ruim ou seja boa, nem sempre custo alto significa resultado ruim ou o contrário, né? Ou o inverso. Para quem não... Eu creio que todo mundo conhece Crip Grazing, né? Crip Feed nem se fala, né? Mas Crip Grazing, a gente tinha aqui... Tá feia essa foto, cheia de fio, tá parecendo fiação lá do Paraná, da Copel, né? Aqui é Eletropaulo, né? Cheio dos fios enroscados aqui, mas é mais ou menos assim que a gente trabalha, né? Não é tudo bonito, né? Igual em outros países, não vou citar qual. Quem quiser que pense em qual. Então, aqui é feioso mesmo, tudo emendado.
Então, aqui dentro, só que aqui dentro era bonito, gente. Tinha um trevo branco, né? Ele estava um pouco infestado com gramínea, mas tinha um trevo branco de altíssima qualidade. Então, os cordeiros achavam bem bonito. Tinha essa estrutura aqui, as ovelhas ficavam... Esse ano é o ano de 2007, que eu falei para vocês, que teve uma seca muito prejudicial, porque o azevém, ele não teve tempo de vegetar. Então, quando ele começou, deu aquela chuvinha, quando ele começou a brotar, ele já virou haste. Então, e começou a florescer bem rápido. Então, foi um ano ruim para a nutrição das mães, as ovelhas caíram bastante do score. Então, as ovelhas ficam aqui fora, os cordeiros vão lá, dão uma voltinha, se alimentam, daqui a pouco a mãe começa a berrar aqui, e eles saem, aí eles voltam. É bem interessante. É um sistema assim, um pouco trabalhoso, nós achamos, da questão um pouco da infraestrutura. Você tem que ter sua infraestrutura um pouco mais organizada do que é o comum da gente ver nas propriedades brasileiras, em geral, não todas. A gente tem um produtor que trabalha com a gente, faz alguns trabalhos, e ele consegue ter essa estrutura organizada, mas é um pouco mais difícil. Aqui são os desmamados, né? Não é muito foco aqui da palestra, porque aqui, a minha palestra é até o desmame, né? Então o que aconteceu com eles depois do desmame não é o foco do que a gente vai falar, mas do que a gente está falando, né? Está apresentando, mas aqui são vários tipos de terminação de cordeiros desmamados em pasto. Todos em pasto, né? Então sem suplementação, e aqui é suplementação e idade de desmame. Sem suplementação, sem, esse aqui é o sistema mais difícil, quando você desmama o cordeiro e não suplementa. Para nós, acho que isso foi, assim, mesmo com a oferta de pasto alta, mesmo com as boas condições de qualidade de forragem, isso foi um resultado difícil que a gente não recomenda. E aqui vários níveis, né, de suplementação, 1%, 2%, ad libitum, que isso aqui chegou em 3,2%. De novo, sem suplementação. Meus alunos falaram, professora, sem suplementação não dá certo, os cordeiros morrem e tal. Né? Por que a senhora vai querer de novo fazer isso em 2008, se lá em 2003, 2004 já deu errado? A gente tem algumas avaliações que são necessárias fazer para você ter um grau de informação um pouco mais aprofundado, e a gente tentou no ano 2008 e acabamos conseguindo fazer as medições de cortisol, do estresse dos animais. A gente precisava ter essas informações para dar um embasamento mais, vamos dizer assim, consistente, né, das informações que a gente tinha. Então, sempre focando aqui na idade de abate, no ganho médio diário, com boas alturas, né? Vocês vejam que as alturas de forragem, de pasto aqui, dos sistemas sem suplementação, eles são excelentes, né? São 20 centímetros de altura, e os desempenhos dos cordeiros desmamados muito jovens, né, e terminados em pasto não são bons. Eles não... Aquela história da deficiência de energia e das necessidades nutricionais que não conseguem ser atendidas no pasto para um cordeiro tão jovem. Como vários pesquisadores, o Mário mostrou aí algumas frases, né, que indicam isso que a gente está dizendo. E aqui o desmamado confinado, que não é novidade para ninguém, desempenhos bem altos, né? Esse aqui que a gente falou que o pessoal desconfiou, né? E as idades de abate, né? Lógico que as estratégias de desmame e confinamento, elas são importantes, muito importantes em várias situações. A gente citou uma das situações, que é a falta de forragem. E, por exemplo, em estratégias de 3 partos em 2 anos, também é importante usar a ferramenta do desmame. Com a terminação ao pé da mãe, fica um pouco mais difícil. Isso é uma síntese de tudo, né? Tentei fazer um resumo, mas acho que deu para ver ali os resultados. Aqui alguns detalhes, por exemplo, de rendimento de carcaça,
de grau de cobertura de gordura, né? Os animais desmamados e terminados em pasto, eles realmente sofrem um efeito desse desmame cedo e da falta da ingestão do concentrado, falta da ingestão do leite e do concentrado, né? Então isso tem uma consequência, né? Que é um score baixo, né? E aquela história que eu contei para vocês de que a gente concluiu mesmo, depois de insistir muito, porque a gente gosta muito de pasto, então a gente queria muito que os cordeiros mamados terminados no pasto dessem certo. E a gente tinha uma pressão dos colegas lá, dos macegueiros, como o pessoal fala lá, né? Para isso dar certo, mas realmente não tem, porque qual que é a ideia? Se você terminar um cordeiro no pasto, você consegue trabalhar com lotações bem altas. Já pensou quanto cordeiro você terminaria? Só que o resultado não é bom, né? Aqui alguns resultados de verminose, só que vocês me falam o meu tempo. Tá vencido já, né? Então vou passar. Tá vencido como eu imaginava. Mas acho que mais 5 minutinhos primeiro. Esses resultados são os 2 resultados das fazendas. Vocês vejam que aqui, olha, o cordeiro ao pé da mãe sem suplementação, numa fazenda foi bem pior na fase de verão do que na outra fazenda, mesmo sistema. Simplesmente, talvez, porque mudou o pasto, mas principalmente a gente notou uma diferença na condição corporal das mães, total. As mães da primeira propriedade, da fase de verão, elas tinham condição corporal 1,5, elas entraram no parto assim. Então foi bem complicado trabalhar, a gente teve muitas complicações. E aqui já na propriedade onde as mães estavam melhor, né, a gente teve um desempenho maior. Eu queria só comentar sobre as ovelhas, né? As ovelhas, assim, a gente teve em alguns anos ovelhas ganhando peso, vejam aqui, perto de 80 gramas, com pastagens ao redor de 20 centímetros e ovelhas com cordeiros terminados ao pé. Então, nem todas as ovelhas emagrecem totalmente quando terminam seus cordeiros. Então, a gente teve situações de terminação com ovelhas ganhando peso, mas com ofertas de forragem muito altas, né? Pastagens de 25 centímetros e ofertas de 14%, 16%. Já aqui nós mostramos uma situação do ano de 2007, onde as ovelhas tiveram perda de peso no pós-parto, né? Perderam lá 40 gramas por dia. Pessoal, então, planejamento da oferta de forragem é imprescindível, do alimento ao cordeiro é imprescindível e a mão de obra tem que estar envolvida nisso, senão você não consegue. Focando sempre, né, no produto, esse é uma das propriedades que a gente trabalha nos projetos, que é a propriedade de reserva. Alguns custos, bem rapidinho, né? Aqui vocês podem olhar, os custos de produção dos sistemas que a gente estudou, eles variaram sempre entre R$ 3,50 até R$ 8, R$ 9. E a gente tem alguns, o professor Gameiro, da USP de Pirassununga, ele tem alguns resultados de custo bem mais altos do que esse, e quando ele apresenta assim, esses dados, eu falo, você não apanha, não, Gameiro? Porque o povo não gosta de falar que o custo é alto, mas enfim, eu acho que nesses anos, até as pessoas que a gente fala, que a gente apresenta os dados, foram mudando em relação a isso. A primeira vez que eu apresentei dados de custo em Londrina, numa exposição, terminou minha palestra, o Ricardo veio falar assim para mim, que era o coordenador da cooperativa lá, você está querendo acabar com a ovinocultura? Se eu soubesse disso, não tinha te chamado. Mas, assim, se você coloca custo da terra, então, porque esses resultados são sem o custo da terra. Se você coloca custo da terra, daí a coisa aumenta mesmo, né? Tem algumas metodologias de cálculo, o custo que tem aqui não tem ali no vizinho, né? Mas, enfim, está variando dentro dessa faixa. Bom, as melhores rentabilidades que nós tivemos foi para os cordeiros terminados ao pé da mãe.
tá? Sempre. E as menores foi para o cordeiro que a gente desmamou e pôs no pasto e para o cordeiro confinado. Os dois extremos, né? Quando a gente desmamou e pôs no pasto, parecia o mais barato, mas o custo era baixo, e era mesmo. O custo era baixo, só que a mortalidade foi alta. Então pronto, acabou a história. Então custo baixo não quer dizer que seja bom, né? Então isso, né, mostrou bastante para a gente. E o confinamento, o custo, no nosso caso, o custo foi alto e a rentabilidade foi baixa. Eu sei que isso, lógico, depende dos ingredientes que você está usando também. Algumas considerações finais, mas na verdade eu já falei, né? A oferta de forragem importante com as mães, acho linda essa foto aqui de uma ovelha Lacone, na verdade, a gente não trabalha com Lacone, mas eu tirei essa foto numa fazenda que eu visitei e eu acho que ela mostra tudo, né? A boca cheia dela. E essa boa oferta de forragem vai levar a elevada e persistente produção de leite, que o professor Mário também citou. O creep feeding, ele funciona melhor quando você tem menos oportunidade de forragem. No nosso caso, lá, como a oportunidade de forragem é maior, o creep feeding não deu tanto resultado. Eu não quero falar sobre desmame, enfim. As considerações finais. Então, a gente já falou tudo isso, né? A importância da correta alimentação das ovelhas. E nessa condição, a opção de não fazer o desmame, diminuir a dependência do suplemento concentrado pode ser interessante. A gente tem que diminuir um pouco essa dependência, porque nós vamos ficar sem petróleo, né? Não tem essa questão. São os fatalistas aí que, enfim, não vou discutir se é verdade ou não, porque eu não sei. E a meta final é sempre a lucratividade, para o produtor ficar na ovinocultura, não desistir, ser um forte sempre, né? E a tal da sustentabilidade, que depois que o Mário falou aquilo, eu falei, acho que não vai dar tempo de eu tirar a palavra do meu slide, mas essa palavra ela está muito, né, usada, assim, realmente às vezes a gente banaliza, mas a ideia é que o produtor se mantenha, né, na ovinocultura. Se mantenha com qualidade de vida. É isso que a gente pensa. Então, os meus agradecimentos, né, que tem meu e-mail, mas não ficou muito visível. Essa foto também linda, né, que diz tudo. E aqui era o filme, né, que eu sabia que não ia dar tempo de passar, mas que fica para vocês uma horinha no YouTube, dá uma olhada lá, que é bem interessante. Muito obrigada. Desculpa aí o atraso, mas...